e sejam muito bem-vindos ao podcast do Colégio Rosa Mística. Este é um espaço criado pelos alunos do colégio para debater temas que impactam a educação e a sociedade. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o papel da família na sociedade, importância, desafios e transformações. E estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso mediador, Aldair. Show de bola, Mariana. Vamos lá para mais um episódio do podcast Rosa Mística. Depois do frio da estreia, né? Tudo deu certo no nosso primeiro episódio. Foi muito bacana e hoje, com certeza, não será diferente. Será um episódio muito bom porque vamos debater um tema de extrema importância para a sociedade. E por isso, vamos receber aqui o juiz da família, o Dr. Cláudio Pinto Lopes, que veio contribuir com esse debate, que é de suma importância para jovens, para adultos e para toda a sociedade no contexto geral. Seja bem-vindo, doutor Cláudio. É um prazer receber o senhor aqui no podcast Rosa Mística. Eu que agradeço, fico muito lisonjeado e honrado. Poderia deixar de aceitar o convite de junho e parabenizar o colégio pela essa iniciativa e parabenizar vocês também. Muito boa. Espero que rendam muitos e muitos podcasts. Show de bola. Então, Mariana, Aldair, doutor Cláudio, e quem também está na bancada hoje é a Isabela Monalisa, está fazendo a sua estreia aqui na bancada. Eu sempre faço essa pergunta no início: está tranquila, está nervosa, está de boa? Acredito que, como seja a minha primeira vez, eu esteja um pouco nervosa, porém, acredito que com o decorrer da nossa conversa, eu irei me acalmando e vai dar tudo certo. Muito bem, você já demonstra aí segurança na fala, isso é o que importa. Vai dar para a gente levar tranquilamente esse nosso debate de hoje, que, como eu disse, tem um tema muito importante, né, Mariana? Você que já participou aí do primeiro episódio, falamos sobre inteligência artificial. Hoje, mais um tema importante para a sociedade. O que é que a gente vai poder pedir, né, ao juiz como contribuição para a gente expandir esse debate? A gente vai conversar bastante sobre algumas questões jurídicas também, e não só elas, né? Mas também as questões sociais e como toda aquele apanhado do direito é visto na prática hoje em dia. E acho que vai ser muito importante a participação do juiz nesse momento. Perfeito. A gente tem alguns dados importantes, né, Mona Sim, Lisa, antes de iniciar o nosso debate? a gente consegue encontrar nos dados do IBGE de 2022 casos sobre famílias chefiadas por mulheres, casais sem filhos e famílias monoparentais, que vem aumentado com o decorrer dos anos, e a gente consegue ver isso pelas pesquisas do IBGE. Já a Fiocruz, em 2023, noticiou que a convivência familiar saudável é fator de proteção para adolescentes. Perfeito. E notícias recentes também nos trazem o aumento de casos de alienação parental e debate sobre a guarda compartilhada no Congresso. Esses números mostram que a escola é um reflexo da família e esse tema é essencial no ambiente educacional, doutor. O que é que você diria aí sobre essa introdução e esses dados que a gente traz? Bom, são 3 pontos sensíveis, né? Vocês bateram realmente. É o que importa você tratar do contexto da escola para com a família e da família para a formação da sociedade. O caminho é este, sim. Perfeito. Então, para iniciar, né, já com o primeiro bloco, família e convivência, a gente quer saber como o senhor define o papel da família na formação do indivíduo e da sociedade. Olha, a família é a base de tudo. A família ela tem um aspecto multifacetado e vários contextos influenciam e são influenciados pela família. Imagine aí que, no aspecto individual, se você pensar na família como formadora do caráter, formadora da saúde mental, formadora das habilidades e do senso de responsabilidade do indivíduo, e o indivíduo é você na primeira infância, você na segunda infância, você sendo adolescente querendo construir a sua própria família. Então, se você não tiver e não encarar a família como uma célula essencial para a sociedade, você não tem um segundo contexto, que é o ser humano enquanto indivíduo maior e capaz, exercendo a sua plena cidadania. A cidadania, ela só é construída porque houve um alicerce, o alicerce é a família. Se a gente tiver famílias estruturadas,
você tem uma sociedade equilibrada. O inverso também é óbvio, né? Famílias desestruturadas carecem de uma sociedade, de uma maior intervenção do Estado, logo de desequilíbrio e fator de preocupação. A escola é a base para que a gente comece a fazer todo esse aparato, né? Toda essa estruturação dessa base familiar. Doutor, tendo em vista essa explicação que você traz, isso traz muito reflexo do que é o Brasil hoje, de termos tanto desequilíbrio familiar, principalmente nos bairros mais periféricos, nos bairros que as pessoas vivem um pouco à margem do que de fato a gente poderia ter, a deficiência no ensino, a deficiência na saúde, nos serviços de saúde, a deficiência no papel do Estado mesmo nesses lugares, esse desequilíbrio dessas famílias nesse lugar impacta diretamente no que a gente vê hoje no Brasil? Vamos pegar por um contexto assim bem miúdo e bem simples. Se você tem uma família com a saúde mental desestruturada, essa saúde mental vai precisar da ajuda de alguém. A ajuda de alguém, aluga manos, é o Estado. O Estado vai chegar para intervir. O Estado, para intervir nessa saúde mental, ele vai precisar ter orçamento. Quanto maior o orçamento, quanto maior o universo de famílias que precisam da intervenção do Estado, maior o comprometimento financeiro. Isso, evidentemente, tem um rescaldo que se tira de determinados setores que podem precisar tanto quanto a segurança, educação, especificamente, para deslocar para a saúde. E a saúde estará sempre comprometida, sempre no limite. Por mais que você alargue o universo de atuação da saúde, se você não preparar a família e trazer a profilaxia para a base, isso sempre vai estar no limite. Então, naturalmente, a desestruturação da base familiar leva à desestruturação do próprio Estado, nos serviços que ele oferece, porque vai ser sempre necessário ter mais e mais e mais. Perfeito. Mariane, pergunta 3. Bom, hoje a gente vê muitos modelos diferentes de família, né? E a gente sabe também que ali em meados de 2011, 2012, a gente teve a criação de uma lei que ampliou o conceito de família, né? Que foi aquela que autorizou o casamento de pessoas do mesmo sexo, e aí acabou mudando totalmente o conceito de família, que antes era aquela estrutura mais tradicionalista, de pai, mãe, filhos, do homem ser o chefe de família. Então, a partir da criação desse âmbito jurídico, a gente teve totalmente a mudança do critério do que é ser família, que passou a ser justamente o conceito de ligados por laços de afetividade, né? Então, como você acha que isso impacta hoje em dia? Deixa eu pegar uns dados aí do próprio censo que vocês mencionaram no início. Eu tive a curiosidade de dar uma olhada, porque o censo ele, no Brasil foi feito em 2010 e depois em 2022. Então a gente tem 12 anos aí. Será que o contexto familiar mudou? Olha só. Famílias com pais e filhos. Então, de acordo com o censo de 2022, você caiu de um percentual de 41,3% para 30,7% em 2022. Você tem casais sem filhos, por opção, na maioria das vezes, aumentou de 16,1% para 20,2%. Famílias unipessoais, que é aquela que mora uma pessoa só. É a família, é a estrutura, é única, mas é uma base. Aumentou de 12% para 19%. Família monoparental, chefiada ou pelo pai ou pela mãe, manteve-se em 16,5% e isso gerou até um certo espanto, né? Porque teoricamente poderia ter aumentado, mas não aumentou. E algo que o censo não traz percentual e não traz o índice, que é uma deficiência do censo, é a família anaparental, que é a família que não é conduzida nem pelo pai, nem pela mãe, mas tem um outro parente, tem uma avó, tem um irmão, tem um laço de afetividade. Então você tem toda a razão quando diz que de 2011 para cá
porque foi em 2011 que houve a decisão do STF, que foi um marco, mas antes mesmo de 2011 a gente já tinha essa preocupação de regulamentar situações que no contexto social existe, mas que no contexto jurídico não era totalmente protegida. Tipo, união estável. União estável não era algo ah, que fosse regulamentado juridicamente, mesmo antes de 2011. E você conseguiu fazer isso. Então, a união estável não é uma família? É. Então, você estendeu os direitos e os deveres do casamento para a união estável. Em 2011, a gente teve a abrangência disso para os casais homoafetivos. Então, com todos os direitos, com todos os deveres. Você teve em 2021 o reconhecimento por uma decisão que isso gerou e impactou nas demais decisões do país inteiro, o surgimento da família socioafetiva, que digamos que é o grande marco hoje em dia, que tem a ver justamente com essa ausência de índice do censo de 2022 da família anaparental, porque a família socioafetiva, ela não é que ela despreze o vínculo biológico, mas ela é criada de uma outra forma. Ela é criada, por exemplo, por um companheiro ou uma companheira que casou, se uniu com alguém e que cria aquele como se fosse filho desde tenra idade. Então, esse laço de afetividade hoje é algo que começa a aparecer com maior ênfase, principalmente na região feita no Nordeste. Quem não lembra que antigamente se tinha aquele hábito e aquele costume de me dá para eu criar? E o dá para criar não é uma afetividade, não? Então, depois que eu crio e que eu me sinto filho e aquela pessoa se sente pai, quando nós vamos discutir o aspecto patrimonial, eu deixo de ser filho? Porque a briga começou justamente quando se quis fazer a divisão disso na morte do que era pai e do que queria ser reconhecido como filho. Aí começaram as brigas e as discussões. Ah, mas você não é filho, você é filho de criação. Mas é a afetividade, né? Isso é um contexto familiar, obviamente que é. E assim, a estrutura familiar, ela não é estática, ela é dinâmica, ela sempre vai mudar. Possa ser que no futuro apareçam outros contextos familiares que a gente não está habituado hoje. E o direito, ele tem que acompanhar? Sim, ou para aceitar, ou para regulamentar, enfim. Uma Ou para maneira que. encontrar uma alternativa Isso. de proteção, efetivamente de proteção, né? E um detalhe é que nessas famílias, muitas vezes, que tinham esses conflitos de reconhecimento, muitas vezes, em algumas situações, os próprios pais tinham até mais apreço por aqueles que não eram de sangue do que por aqueles que eram de sangue, né? Pois é, essa história de filho legítimo e ilegítimo, ele deixou de existir no contexto jurídico há muito tempo atrás, né? Porque era uma desqualificação que não tinha muito sentido, né? Você ou é filho ou não é. Você se sente enquanto filho ou não. Você trata enquanto filho ou não. Tá parecendo a história de tratar como um animalzinho de estimação ou substituir o filho por um animal de estimação. Nada contra os animais, ótimo, maravilhoso. Não é. Infelizmente não é. Isabela, vamos para a pergunta 4 aí, que é como é que você contextualiza para sabatinar aí o Dr. Cláudio? A gente encontra diferentes tipos de conflitos familiares, já que a família é uma estrutura complexa, é uma estrutura que forma uma sociedade e uma sociedade complexa. E então a gente consegue encontrar diversos tipos de conflitos, de desentendimentos. E eu queria perguntar, na sua experiência como juiz, quais são os principais conflitos familiares que chegam ao tribunal? Eu tive uma curiosidade de dar uma olhada nos nossos números, porque assim, hoje o judiciário ele é pautado por estatísticas. Então o CNJ veio, o Conselho Nacional de Justiça foi criado e estabeleceu metas. Então nós perdemos um pouco da qualidade das decisões para poder atingir esse viés de meta que anualmente se estabelece para o Poder Judiciário. Então, como vocês debateram no podcast passado, inteligência artificial, não tem a linguagem binária, então praticamente nós somos esses 0 e 1.
Nós somos taxados pelo CPF, digamos assim, pela sua matrícula. E você tem que produzir. A produção, ela gera decisões, é o que interessa para o judiciário e para o CNJ, o que é julgado e arquivado. Então, nós temos hoje em tramitação no Brasil, seguramente mais de 70 milhões de ações. Seguramente. Então, vamos ver a quantidade de ações que foram distribuídas para a minha unidade judiciária, que é a primeira vara de família de Campina Grande, até o mês de setembro de 2025. Então, foram 800 novas ações, fora aqueles processos antigos que já existiam, né? Já foram sentenciados quantos processos? Mais de 1.100. Dessas 800 novas ações, o que é que mais se repetiu? Alimentos. Ação de alimentos. E a ação de alimentos, ela pode estar no contexto da família que foi formada sem planejamento, com a gravidez indesejada, de uma relação de namoro, e eu não vou dizer indesejada, poderia até ser desejada, mas não foi combinada, digamos assim. E dessa gravidez, nós temos um filho que tem uma responsabilidade que nem todo mundo quer assumir a responsabilidade, mas a responsabilidade existe e ela tem que ser protegida. Então, foram 300 e poucas ações de alimentos. Sai desse contexto familiar, sai dos divórcios, sai das uniões estáveis. Então, alimentos em si está atrelado com essa própria desestruturação. Se você tem muita ação de alimentos, é porque a família ou ela está sendo, digamos assim, ela não está sendo devidamente mantida por N fatores, e aí são fatores externos que têm a ver com rede social, que tem a ver com egoísmo próprio, que tem a ver com a impessoalidade, a desumanização. O mundo quer que você seja desumano e tem a ver com a própria falta de responsabilidade da pessoa em manter essa estrutura e ter a visão de que se eu contribuir para aquela gravidez, eu preciso que aquela gravidez seja respeitada, o fruto dela precisa ser respeitado, porque é pessoa, é ente, é humano, e enquanto isso carece de uma sustentação na base para que não se transforme em um adulto complexado. Então, a questão do ambiente familiar, repito mais uma vez, se você tem uma desestrutura familiar, se a família não funciona bem, tudo isto são tijolinhos inacabados que estão sendo construídos naquela casa, não em pedra, mas em areia. Ela vai desmoronar. Doutor, tendo em vista esse raciocínio, o diálogo ele seria a melhor situação? Eu acredito que sim. E assim, existe um papel do Estado também de tentar promover esse diálogo entre as famílias. A gente vê campanha de tudo, né? Campanha de vacinação, é campanha de conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis. Enfim, são diversas campanhas. Mas assim, eu não costumo ver, ou se tenho, ainda não tenho conhecimento, de uma campanha que pudesse estimular esse tipo de conscientização do convívio familiar, independentemente do contexto familiar, ou de quando as famílias se destituem, né? Não existe mais a família, mas que pudesse haver ali minimamente um diálogo para se resolver esse problema. Deveria ter uma intervenção do Estado nessa situação também ou não? Sim, não. Assim, a gente imagina, ou seja, por educação ou por discursos, que o Estado ele deva colocar a mão em tudo, né? Verdade. Certas coisas, o Estado ele não tem nem como colocar a mão, mas ele pode gerar uma profilaxia, pode gerar uma prevenção, não na construção, mas talvez no entorno. A questão da família é um desses pontos. E por que que aqui eu me volto diretamente para o Estado juiz? O Estado juiz, aí tem a questão do CNJ e das estatísticas. Se você, vamos colocar um contexto entre parênteses, perder muito tempo fazendo composição em família, em um ambiente judicial, esse processo vai demorar muito. Seria o ideal? Seria.
Seria o ideal ter uma equipe multidisciplinar formada por assistente social, psicólogos, que antes da realização de qualquer audiência a gente pudesse sentar, direcionar os pais, direcionar os filhos, entender o conteúdo do problema para daí sair uma decisão muito mais equilibrada? Seria. Agora nós faríamos isto em quanto tempo? Você não faz um acompanhamento familiar em 6 meses. E o que é que espera que você faça enquanto Estado, juiz e julgador? Julgue no menor espaço de tempo, com a qualidade que for possível. Isso são as estatísticas e as metas que estão sendo atribuídas ao Poder Judiciário. Então, quando esta situação chega na fase judicial, da ação judicial, você precisa desenvolver habilidades para entender no contexto do processo qual é o drama que está acontecendo naquela família. E daí tentar resolver da melhor forma possível. No contexto judicial. No contexto que não seja judicial. Aí eu cito um exemplo de um projeto que é comandado hoje no Estado pelo desembargador Oswaldo Trigueiro e a nível de subcoordenação a doutora Ivna Mozart, que é a Justiça Restaurativa. A Justiça Restaurativa ela tem e até um modelo legal, um tema bom para que vocês possam abordar no futuro, se for o caso, tem essa proposta de diálogo, de sentar, ouvir, entender, ver qual é o melhor caminho de consenso, só que é algo feito fora do ambiente processual, é extraprocessual, através de cursos, através de campanhas, aí é a função do Estado juiz enquanto função social, já não é o Estado juiz julgador. O Estado em si poderia desenvolver essas campanhas, eu não vejo por que não possa, né? O Executivo em si poderia, através da secretaria correspondente, ter isso. Se tem, eu não sei, honestamente eu não posso dizer se existe ou se não existe, mas a nível de Tribunal de Justiça nós temos esse projeto aí que está em curso, né? Acho que recentemente teve no interior do estado, se foi Monteiro, não recordo. Perfeito. Já vamos avançando para o bloco 2 aqui, onde a gente vai falar sobre escola e educação. Esse é o podcast da Escola Rosa Mística, que tem como objetivo promover debates que sejam de interesse público, né? Um projeto que nasce para que os alunos da escola sejam protagonistas, participem dos debates, interajam com os convidados. A gente já debateu o tema aqui como inteligência artificial, estamos debatendo família e sociedade neste segundo episódio com o doutor Cláudio Pinto. E a Mariana Nogueira vai fazer a próxima pergunta para o doutor. Tô entrando nesse âmbito aí de escola e educação, a gente sabe que existe o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu papel infraconstitucional, mas que, apesar de sua atuação na sociedade, a gente vê muitos casos de violência doméstica dos pais para com os filhos, né? Então, acho que todo mundo tem a curiosidade de saber como é que o Estado lida com essas situações, até porque as crianças e os adolescentes são vistos realmente como vulneráveis, né? E acabam não tendo esse respaldo total para serem protegidos, apesar de haver o projeto de estatuto que protege. Tem dois aspectos aí que a gente precisa desmembrar no contexto da resposta. Você tem a violência doméstica, que tem um sistema de proteção próprio, e você tem as prerrogativas da criança e do adolescente, que também tem um sistema de proteção próprio. Por que tem isso? Porque quando você fala em Estado, você tem que perceber as 3 esferas de atuação: o executivo, o legislativo e o judiciário. Na estrutura do judiciário, propriamente dito, quando você vê violência doméstica, recentemente em Campina Grande, esse ano, foi criado pelo Tribunal de Justiça uma segunda vara de violência doméstica. Daí a importância e a necessidade de tentar coibir esse tipo de crime. Em se tratando de violência doméstica, eu sei que existe na estrutura do Estado, aí já é Estado, Executivo, a delegacia da mulher. Eu sei que existe, trabalhando ao lado e com o Poder Judiciário, o acompanhamento dos casos de violência doméstica, que é uma polícia judiciária específica, em que, dependendo da situação, você se cadastra ali e há, digamos assim, um diferencial, há uma atuação diferencial da política judiciária. Existem as casas de acolhimento,
Isso tudo tem seus defeitos? Tem, porque tudo está, no caso de violência doméstica, envolvido no contexto maior, que é o contexto da família, é o contexto da subsistência, é o contexto do casal que não tem a base educacional, é o contexto da violência em si, talvez muito pelo fato do que você disse no início, o homem não está habituado com a independência da mulher e ter que se querer submeter a mulher de qualquer maneira à sua vontade. Falta educação, falta orientação, falta tudo. Então, essa ausência de estruturação familiar, aí volto para o início, deságua aqui. Nós já estamos tratando da consequência. Nós não estamos pensando na causa. A causa vem muito dessa base educacional que falta. Porque se eu não consigo dialogar e se eu não consigo respeitar o meu parceiro ou a minha parceira, é porque eu não tenho a base, o equilíbrio suficiente. E isso foi constituído em que momento? Talvez eu seja fruto de uma família desequilibrada. É justificativa? Não, não é justificativa. Nós estamos gastando mais e mais para tratar das consequências, não da causa. Então, no contexto da violência doméstica, tem essas bases, precisa melhorar? Precisa. Principalmente porque a gente está sentindo aí que, embora haja a repressão, mas continua um aumento gradual das informações de violência. Então, a gente tem que parar, pensar e mapear qual é o problema, onde é que está o problema, a causa. No contexto da criança e da criança e do adolescente, nós sentimos muito depois da pandemia, em que a gente teve que ficar todo mundo durante muito tempo vivendo no mesmo ambiente, um crescimento assustador dessa violência, principalmente no ambiente familiar, envolvendo a criança e o adolescente. E de explorar. Não só de educar, mas de explorar. E o contexto e a causa, eu honestamente não arriscaria dizer, porque eu também não saberia. Teria que haver um estudo um pouco mais aprofundado para a gente imaginar de onde é que. O fato é que, se a família, se naquele contexto, naquele ambiente, a família desagregou, é porque ela foi mal formada. Tudo deságua na formação. Tudo tem como causa a formação. Na proteção da criança e do adolescente, você tem vários caminhos. Você tem a Vaivara da infância e do adolescente aqui em Campina Grande, que está em excelentes mãos, estava com o doutor Perilo e hoje com o doutor Hugo, que são pessoas tarimbadas para tratar da matéria. Porque você precisa também ter, não só ser o julgador, mas você ter o feeling e gostar de trabalhar com aquilo, para poder dar bom resultado. Então a estrutura é boa, muito boa. Você tem um Ministério Público através da Curadoria do Menor trabalhando em cima e fiscalizando. E algo que é extremamente importante, que talvez a gente possa falar até um pouquinho mais na frente, que eu acho que é um dos nossos temas, que é o Conselho Tutelar. E que às vezes a gente não dá a importância que ele merece ou não haja interiorização, porque dali é a ponta de lança. É onde chega, você pode detectar o problema e levar para as autoridades, porque claro que o Poder Judiciário, não o Ministério Público, vai ter um fiscal em cada residência para poder acompanhar isto, né? Então, a estrutura da violência doméstica e da criança e do adolescente, sim, são coisas que têm uma especial atenção do Estado julgador, mas é como eu digo, o Estado juiz ele fica limitado pelo processo. A estrutura administrativa, embora se tente e se tenha campanhas, não é assim tão de responsabilidade do Poder Judiciário, ainda que ele faça, por onde assuma essa responsabilidade de querer prevenir e não tratar das consequências. Repito mais uma vez, nós estamos tratando do problema já quando ele acontece, são as consequências, e a gente está esquecendo um pouco a causa. Ou não estamos dando a devida atenção. E é preciso dar. Nesse contexto, doutor, o senhor acredita que a escola pode ajudar na prevenção de conflitos familiares? Não só pode, mas como é
eu acho que é o principal instrumento. Porque, infelizmente, ou felizmente, dependendo da ótica, você tem o pai que trabalha, a mãe que trabalha e o cansaço ao final do dia de não assumir a responsabilidade da criação ou da atenção devida ao filho, e na primeira infância você transferir toda essa responsabilidade para o colégio, para os professores. Não acontece só na primeira infância, né, na segunda, mas nós sentimos isso muito na universidade. Muitos adolescentes chegando com carência afetiva, porque não havia a assunção da responsabilidade enquanto pai e mãe. Eu sei que cansa, a labuta diária cansa, mas você reservar um tempozinho diário, pelo menos em uma das refeições, para conversar algo, perguntar algo, é essencial. O filho se sente protegido, o pai se sente importante. A gente tem a noção de que o trabalho e todo aquele esforço está sendo produzido e gerado para um futuro melhor para os filhos. Assim, tudo é um pouco de sacrifício. Mas a vida é isso, é sacrifício, né? Ela não está aí, ela não veio, não nos foi dada Para de graça, assim. né? Tem que ter um pouco de sacrifício. Isabel, nessa pergunta 10 aqui, queria que você contextualizasse um pouco e fizesse aí para o doutor Cláudio nos explicar melhor. E você até se colocando um pouco no contexto. É, quando a gente cita, né, sobre os direitos que os jovens, o adolescente, ele conhece que tem dentro da família, a gente consegue ver também alguns conflitos sendo gerados por essa questão de dever e direitos, porque entendemos que nós, filhos, adolescentes, nós temos os nossos deveres como filho, nós temos as nossas responsabilidades dentro do lar. Nós precisamos realmente obedecer os nossos pais, mas em muitos lares a gente consegue notar que alguns pais, né, alguns responsáveis, eles acabam aproveitando dessa falta de conhecimento que alguns adolescentes jovens eles têm sobre os próprios direitos. E a gente consegue entender que todos nós temos o direito da liberdade de expressão e que jovens, adolescentes, e eu acredito que até crianças, elas têm esse direito da liberdade de expressão, esse direito de opinar o que ela sente na família. E acredito que nessa questão que o senhor falou sobre reservar um tempo para conversar com seus filhos, durante pelo menos uma refeição no dia, abre bastante espaço para que os os filhos, eles se sintam protegidos e eles tenham essa liberdade de expressar o que eles estão sentindo para que aumente esse vínculo e para que no futuro não gere essa carência que a gente consegue notar. E eu queria perguntar ao senhor, o senhor acredita que os jovens conhecem bem esses direitos que possuem dentro da família? Não. Mas, assim, tem vários contextos aí, né? Um primeiro aspecto, vamos pensar da seguinte forma: a família teve uma base? Se não teve, não vai saber transmitir. Ah, tudo depende da educação. Então, se eu não tenho uma boa base educacional, nem dentro do contexto familiar, nem no contexto da escola ou do ambiente educacional que eu vivo, eu não vou saber quais são os meus direitos, porque eu não vou saber pesquisá-los. Eu vou ser só gado, manada. Daí porque é muito importante a escola. É muito importante dentro da escola haver o laço de confiança, não só, mas principalmente com os alunos e com os pais, mas acima de tudo com os alunos. Porque aquele ambiente que é instável e desequilibrado,
possa ser que na escola o adolescente e a criança peça socorro. Aí vem a sensibilidade de você detectar os sinais. E talvez a culpa não seja nem por uma ação, uma vontade dos pais em querer destratar. É porque simplesmente eles não sabem. Eles não tiveram a formação. Não é a formação, digamos assim, a questão monetária, a questão material. É a formação básica de trato, de conversa, porque eles também não conversavam com os pais. Eu sinto que eu converso pouco em casa. Ou seja, eu já converso muito no ambiente de trabalho. Quando eu chego em casa, às vezes minha esposa quer conversar. Um dia desse ela perguntou: vamos conversar? Você quer conversar a respeito de quê? Eu fiquei... Com os filhos, a gente tem também. Nós temos um bom diálogo na questão. Não é perfeito, mas existe esse diálogo. Mas falta essa estruturação, porque eles também não souberam. Sim, hoje, dentro do meu ambiente familiar, é completamente diferente do ambiente que foi com meus pais. Eu não tinha o contato necessário e acabei que, por um agrato acaso do destino, pessoas que chegaram próximas me deram esta sustentação dessa base de diálogo, assim. Enfim, eu vejo que se a gente tiver um ambiente em que na escola possa ser, de alguma maneira, incluído o ambiente familiar, não sei como, é algo para se pensar, mas trazendo os pais também para debater e discutir de uma maneira diferente o contexto familiar próprio, talvez a gente pudesse começar a remediar esse problema. Eu acredito que tem até uma contextualização histórica aí, como você bem falou, na época dos seus pais era de um jeito, e quando a gente leva para o contexto, mais uma vez eu falando da periferia ou das zonas rurais, né, que o nível, digamos assim, de falta de acesso à informação era bem maior e ainda é. A gente tem muito essa dificuldade do diálogo. Os pais não conversavam com os filhos. E aí isso veio, o tempo foi passando, e eu costumo dizer, doutor, até por onde eu ando, que as gerações dos anos 80 para cá, que são os que estão se tornando pais de 2010 para cá, têm tido esse desafio de desconstruir essa falta de diálogo, de se comunicar mais com os filhos, de ter mais esse diálogo, de ter a sensibilidade do carinho, do falar o eu te amo, que isso não existia antigamente, né? A coisa mais difícil era um pai olhar para o filho e dizer eu te amo. Então hoje os pais têm tido esse desafio de desconstruir essa barreira que foi construída por muito tempo para tentar de fato criar esse diálogo um pouco mais sensível dentro dos lares, né? É porque também o mundo hoje é o mundo da informação. Então, o ouro do mundo hoje não é o petróleo, É a é a informação. informação. E eu vejo muito tempos e tempos. Tem uma frase muito legal que eu gosto de usar, é que a palavra ela fortalece, mas o exemplo arrasta. Então hoje você consegue ser referência na condição de pai, de profissional, de estudante, com a palavra, com a informação. Não é à toa que se diz que a internet está cheio de doutores, especialistas, todos têm uma opinião para dar. É um ambiente democrático em que você precisa aprender a filtrar as coisas. No passado, eu acho que os nossos pais, por não ter esta facilidade da informação ou esta educação do diálogo, tentavam dar o exemplo, tentavam se Na mostrar referência com exemplos. É verdade. Então, cada um dentro do seu contexto. Tinham, assim, pessoas simples, do sítio, mas de um caráter, o exemplo de honestidade, o exemplo de princípio. Minha palavra está dada, é minha palavra. Embora eu não soubesse conversar muita coisa. Mas era de uma retidão, assim, que, enfim. No passado poderíamos ter os exemplos. Os santos são exemplos. Todos os santos. Carlos Acuti agora.
Que eu acho que Último santo da Igreja para Católica. contextualizar, o ideal acho que seria a gente pegar essas referências positivas do Sim. passado, atrelar o que a gente tem de positivo construindo atualmente, para Se, termos aí se um hoje, ótimo exemplo, né? se hoje a estrutura exige o diálogo, porque a informação está disseminada, nós temos que trabalhar o diálogo e o exemplo. Perfeito. Tanto para os pais, tanto para os filhos, seja uma primeira vez. E ninguém está preparado Ah, totalmente a nada. E esse diálogo é bastante importante para os pais, os filhos, a família ali e se entendendo também como pessoa, como ser humano e fortalecendo seus respeito, né? traços, Acima de tudo. respeito e trazendo um caráter, um, um laço, uma conexão melhor também, ajudando tanto na família quanto na nossa sociedade. Por isso que foi o tema da nossa primeira pergunta. Qual a importância da família? Formação do caráter, formação dos princípios. E eu vejo também que naquela época, né, eu tenho muitos exemplos de avós e de tios que falar um eu te amo naquela época era como se fosse demonstrar um sinônimo de fraqueza. Então, realmente, essa ideia de dar o exemplo de ser uma pessoa que lutou, que trabalhou para conquistar as coisas, era muito mais importante do que mostrar o carinho em si. E era duro assim, era um sentimento de orgulho de mostrar, poxa, eu passei o dia ali, chegar em casa e ter aquela recepção. Verdade. Ô, Mariana, a gente vai fazer um bate-pronto agora com o doutor, com algumas perguntas aqui bem pontuais, e aí para que ele traga algumas contextualizações em relação a esses temas aqui, que de certa maneira a gente já falou de uma maneira mais aprofundada, mas que a gente possa, que ele possa trazer algumas respostas mais intensas aí, mais simplificadas. Entrar agora no bloco de conciliação e mediação, que a gente sabe que a conciliação é o método de alternativas para resolver alguns conflitos, né? Hum. E a gente sabe que antes mesmo de levar um problema para o âmbito jurídico, a gente tenta resolver na conversa, no diálogo, mas a gente sabe que é muito difícil também hoje em dia, porque as pessoas não têm esse hábito de estar conversando toda hora, e ainda mais usar a conversa, né, como um instrumento de resolver os problemas, quer levar logo para o alastrar o problema, eu acredito, de não tentar resolver ali dentro de casa, debatendo, tentando ver onde é que estão os pontos que precisam ser debatidos, quer logo levar para um meio mais especial. Então, se eu poderia dar alguns exemplos de casos ou de conciliações dentro do âmbito. Olhe, se você pegar o próprio processo em si, o processo ele é uma linha no tempo, né? Então ele tem início, meio e fim, obviamente. Só para contextualizar a importância da conciliação. O nosso código de 1939, Código de Processo Civil, aí depois veio o Código de Processo Civil de 1973 e depois de 2015. O de 39 nem falava em conciliação. O de 73 falava em conciliação quando a gente chegava um pouco mais na metade do processo. Não ia acontecer nunca. Porque quando você inicia o processo, digamos assim, diz o que tem que dizer, e às vezes nem sempre de maneira educada. A outra responde da forma que tem que responder, e nem sempre da forma educada. Quando você for sentar com o juiz lá na frente, não vai ter acordo. Dificilmente vai ter acordo. De 2015 para cá, essa ideia de compor e de esvaziar mais o poder judiciário dessa beligerância toda, que é muito comum hoje você ouvir, tá com problema, procure seus direitos. E você procura, porque o acesso à justiça é livre, né? Você não tem um filtro lá. Então, o CPC de 2015 ele trouxe a ideia da composição para o início do processo. Nas varas de família, como é que funciona? Você distribui uma ação e, na maioria das vezes, o primeiro contato que você tem não é com o juízo nem para apresentar a defesa. O primeiro contato que você tem é com o mediador, que é o nosso SEJUSC. Então, a ideia de conversar no início do processo é ainda levando em consideração que o problema está frio, não esquentou, e ali você ainda tem a possibilidade de resolver. O importante seria você resolver de maneira pré-processual e não entrar com ação para poder resolver. Só que a gente não tem essa cultura. Nossa cultura é, vamos para a justiça que eu quero falar com o juiz, e se não ouvir a voz do juiz, eu não vou
sabedores dessa cultura, a gente tenta trazer essa conciliação para o início do processo o máximo possível. Exemplo de conciliação, toda ação é importante. Porque todo caso pode parecer simples para quem está desse lado aqui olhando o processo, mas é um drama para quem está envolvido. Então, mesmo que fosse dividir uma, sei lá, como a gente já teve, divisão das panelas, divisão a pensão alimentícia de R$ 100. Mas dentro daquela realidade, foi importantíssimo alguém chegar e dizer: eu me importo com a sua vida. Eu me importo com o que vocês conseguiram. Eu me importo com sua história de vida. Tá, é isto aqui? É. Então vamos ver a sua história de vida e vamos resolver da melhor forma possível. Então toda conciliação é importante. Não tem uma assim, tem as cansadas, né? Que acontecem e tudo, mas todas têm o seu grande drama e seu pequeno drama. Uma vez a gente estava fazendo que antes existia a tentativa de você reconciliar no divórcio na abertura da audiência. Hoje não tem mais, o divórcio ele é considerado um direito personalíssimo. Então quem está casado pode pedir o divórcio e não depende da concordância do outro ou não. O outro diz assim: eu não vou te dar o divórcio. Esse problema é seu, mas eu vou pedir e eu vou obter. Porque é um direito seu, ninguém é obrigado a viver com ninguém. Embora eu sempre diga, eu sou defensor da família, o que a gente separa é a falta de amor. Ponto. Porque quando chega ali é porque não tem mais amor, né? Aí, a gente tentando essa reconciliação, e quem estava relutante era ele. Não, eu não quero. Eu não quero. Antes era possível, né? E ela disse: não, meu amor, é melhor pra gente. Vamos nos divorciar. Olhe, é melhor. Faça. Não é bom a gente estar casado. Não é bom pra você a gente estar casado. E eles: mas eu aceito de qualquer forma. Do jeito que você quiser, eu aceito. E eu já aqui com pena, né? Não é melhor não, você. Eu tô entendendo o que ela tá querendo dizer. Mas você. Não, mas eu fico. Enfim, conversamos lá por quase 1 hora e não teve jeito, divorciou. Quando eu saí da sala, os dois estavam abraçados, ele chorando, ela consolando. Eu disse: dá pra casar de novo. Mas tem vários. São situações, né? Tem A gente situações. já vai entrando na reta final. Vamos falar um pouco agora, Isabel, da vida profissional do Dr. Cláudio, né? Dessa escolha que ele fez para a vida dele, uma profissão que é tão admirada por tantos, né? E eu diria que seria odiado por alguns quando a sentença não é tão favorável. Não existe 0-0, né? Não tem empate na decisão judicial. Um vai ganhar, outro vai perder. Eu acredito que isso seja uma pergunta mais direta e que eu não consiga contextualizar tanto. Mas foi como o Aldair falou. O que motivou realmente o senhor a seguir essa carreira de juiz, principalmente na área da família? Eu percebo que o senhor falou agora que era um defensor da família. E, Sofro muito, então, por isso. e acredito que as nossas decisões pessoais, elas influenciam muito na carreira onde nós iremos seguir. Então, é isso. Nós gostaríamos de saber o que motivou realmente ao senhor seguir essa carreira. Eu nunca pensei em ser juiz na vida. O curso de direito caiu assim por acaso na minha história, já que meu primeiro vestibular paralelo, eu comentei até com os meninos, foi para engenharia civil. Graças a Deus não deu certo, porque senão eu estava preso, porque eu não sei absolutamente nada de cálculo. E daí, quando eu ingressei no curso jurídico, mas por uma falta de opção, eu vi que a leitura era algo que me interessava bastante, o aspecto histórico. Eu comecei a entender das coisas, porque às vezes você lê e não entende. Então eu comecei a ler e entender o que eu estava lendo. Quando eu comecei a ler e entender, aí disse: não, o caminho pode ser por aqui. Mas eu também nunca daria para advogar, porque eu não sei cobrar, eu ia morrer de fome. E surgiu a oportunidade de fazer um concurso. Aí não, vamos fazer concurso? Vamos. Aí faz um aqui, faz outro acolá, perde. E esse eu comecei a passar. Então,
Eu acho que não foi opção minha, foi escolha de Deus mesmo, ele me deu. A missão estava dada e você foi É, só um instrumento do Senhor. nós somos os instrumentos dele, né? Perfeito. Mariana, a gente está aqui na 17. Qual conselho? Você vai pedir um conselho para ele que possa se reverberar para outros jovens. A gente queria um conselho seu em relação a seguir a carreira mesmo, aquelas pessoas que têm o sonho em entrar pro meio jurídico, né, para a magistratura. E eu acho que hoje a gente vê o direito como uma coisa muito bonita, mas que a gente fica pensando, nossa, tem tanta gente formada em direito, né, mas às vezes não exerce a profissão. Então, qual conselho o senhor daria para quem quer seguir a área do direito, mas que está ali com um pé aqui, outro acolá? A dificuldade é como qualquer outra profissão, todas estão cheias, todas. Mas o conselho que eu possa dar é, se realmente é o que você quer, não desista. Não desista, acredite. Que também, se você não acreditar, quem vai acreditar? Tem que ser você, né? Se você tiver um apoio externo para lhe dar essa base, melhor ainda. Se não tiver, vai com o que tem e é isto. Show. Doutor, para finalizar, uma mensagem assim, eu acho que o jovem, como eu disse que os pais têm uma missão muito importante, e os jovens hoje também têm. Qual mensagem você diria para o jovem, para ele ter também esse papel diferenciado dentro de casa, para tentar fazer com que a família tenha mais esse diálogo, que ele não espere só a iniciativa do pai ou da mãe, mas que ele também tenha essa iniciativa de buscar esse diálogo, de fazer com que o contexto familiar seja mais harmônico. Engraçado que há muito tempo atrás eu li uma biografia do Buda, Siddhartha Gautama. E eu me lembro de uma passagem que o nascimento do Buda. E a alegoria é que ele tinha nascido de uma chuva de orvalho, o lírio se abriu e apareceu o Buda. Assim, Nosso Senhor nasceu numa família. Deus era Deus e poderia ter feito. Surgiu Jesus, surgiu Nosso Senhor. Ele veio para uma família. Ele veio para um pai, ele veio para uma mãe, ele respeitou até o início e mesmo depois do início da jornada dele. Então, qual é a minha contextualização? A família, ela se forma também no universo religioso, por Deus dentro dela. E sua participação enquanto filho é, se seus pais não têm o hábito, leve. Leve Deus, apresente Jesus. Eu tenho certeza que em algum momento, em algum instante, aquilo dali vai dar frutos. Muitos já partiram por esse caminho inverso. A gente, enquanto filho, é levado à força, né? Porque eu ia com raiva para missa. Mas foi a referência que eu tive. Eu fui, gostei e acho que eu não viveria sem. O mundo é mundo. O aspecto do mundo está aí. Nós já sabemos as dificuldades que existem. Mas o mundo sem Deus é pior ainda. Então, meu conselho é: acreditem, sejam bons filhos, debatam e vivam com Deus. Perfeito. Mariana, obrigado pela sua participação em mais um episódio. Foi fantástica aí a sua entrega, o seu domínio do que a gente debateu, do que a gente conversou. Se despeça, deixe a sua mensagem também, agradecendo ao nosso convidado. Queria agradecer ao doutor pela participação, foi muito importante e é sempre muito bom estar dialogando sobre esses assuntos. E a mensagem que eu quero deixar, principalmente para as crianças e os adolescentes, é que vocês possam obedecer aos pais de vocês, porque é certo, é direto que eles viveram muito tempo aí, eles tiveram muitas experiências, então com certeza todos os conselhos que eles tiverem de dar a vocês serão dos mais objetivos possíveis e eles com certeza estão pensando no bem de vocês. Então, é esse o conselho. Sigam, obedeçam aos pais, eles são a nossa estrutura, eles são o nosso pilar, a família é a principal instituição que a gente está inserido. E
que nós possamos continuar, né, fomentando os nossos podcasts aqui com a participação de Aldair, do pessoal da técnica e também de convidados tão ilustres, assim como o doutor veio aqui hoje com a gente. Ilustre fica por você. Perfeito. E aí, Isabela, gostou da experiência de estar na bancada pela primeira vez, um assunto tão importante? Eu vou, de antemão, vou lhe parabenizar, porque não é para qualquer um, não, viu? É assumir essa responsabilidade e estar de uma maneira tão efetiva e eficaz, fazendo a maneira como você fez. Eu quero agradecer tanto a chamada desde eu me disponibilizar aqui até aceitarem e construírem todo esse processo. Agradeço também a presença do senhor, que pôde ter aqui este bate-papo com a gente, pôde compartilhar informações tão importantes. E um recado que eu gostaria de dar é para jovens e adolescentes que, mesmo que pareça difícil no início, ou até por toda a vida, é, que que nós possamos entender os nossos pais, porque eu acredito que se você for filho único, é a primeira vez que ele está sendo pai e a sua primeira vez que você está sendo filho. Ou seja, nós todos somos humanos, nós todos erramos, mas que nós não deixemos de lado o amor, o conhecimento dos nossos direitos, o nosso respeito e o nosso dever sobre toda a nossa família. Obrigada. Esses alunos ainda estão afiados, não estão no discurso. Eu vejo aqui belíssimos profissionais da comunicação no futuro e do Obrigado direito. pela sua participação, Eu que disponibilidade agradeço. de vir aqui participar da sua contribuição. Eu tenho certeza que esse debate vai reverberar aí para muita gente, acompanhar e se fortalecer, né? Aprender de certa maneira, absorver esse conteúdo, que não é só um conteúdo técnico, jurídico, mas como a gente pôde perceber, com uma base também cristã, que nos traz reflexões sobre a vida e sobre a importância da família na sociedade. O senhor já disse, mas eu vou reforçar, eu acredito que a família é o maior projeto de Deus na Terra. Então, se não tem a instituição família, eu acredito que qualquer outra situação tende a não dar muito certo. É verdade. Obrigado. Eu que agradeço, fico imensamente honrado de dividir essa bancada com vocês. Não poderia nunca recusar o convite de Júnior e parabenizar a escola pela essa brilhante iniciativa. Persistam, continuem, que eu acho que tem tudo para dar certo. Parabéns, gente. Perfeito. Já deu certo, né? Agradecer ali ao Júnior e à direção da Escola Rosa Mística, aos alunos que estiveram aqui na bancada, Isabela e Mariana, o pessoal que está na técnica também. A minha memória vai falhar agora o nome de vocês. Lua, Elissandra e Caio estão aqui com a gente, e o Vitor também, toda a equipe que participou da produção de mais esse episódio. Esse episódio que é uma realização da Escola Rosa Mística, em parceria com a Agência Imaginar, e a gente agradece a você que acompanhou. Você pode deixar seu feedback aí nos comentários, o que você achou do tema, do debate, deixar também a sua opinião sobre o que a gente falou, e claro, se inscrever nesse canal, que é o canal da Escola Rosa Mística no YouTube. Não esquece também de seguir a Escola Rosa Mística lá no Instagram, onde todos os conteúdos relacionados à escola são compartilhados. E até o próximo episódio do podcast Rosa Mística.